pessoal. Boa noite a todos. Estamos dando prosseguimento ao trabalho da casa desse mês. Nani me pediu para que a gente abordasse o tema sobre fraternidade. Eu fiquei pensando nele, assim, em tudo que daria para falar, sabe? Em tudo que daria para abordar. É amplo pra caramba. É muita coisa boa que dá para ser vista. E ao mesmo tempo eu fui me entristecendo. Porque é muita coisa que a gente não faz, né? É um cara de coisa que a gente não faz, que a gente não vive, que a gente não sente, que a gente não se predispõe, que a gente não se educa. Aí Hermance vai começar falando, foi um dos primeiros tópicos que a casa colocou e que me chamou bastante atenção. Eu pensei em ir por outros caminhos, mas optei pelo que me tocava mais o coração, para falar a verdade. E aí Hermance diz o seguinte pra gente, sobre hábitos afetivos. O cultivo da alegria, da cortesia, do respeito às diferenças, da maleabilidade, da ternura e da prestabilidade são alguns dos exercícios diários que levam à fraternidade. Irmãs do Folha são livros unidos pelo amor. E aí eu fui pensar, né? Exercícios que levam a gente à fraternidade. Tá uma época ruim para falar de exercício, não é verdade? Bom não tá não. Mas, como diria nossa amiga Claudete, é disso que se trata. E aí, vamos por esse lugar, porque afinal de contas, fomos convidados a esse momento, estamos nesse momento, estamos vivendo esse momento. Esse trabalho foi trazido até a gente, esse lugar foi proposto. E pensando nesse propósito de falar de hábitos afetivos, de fraternidade, eu comecei a pensar em algumas coisas, e aí me veio Paulo. Me veio a vida de Paulo. De como Paulo conseguiu muita coisa, sabe? E Paulo tem me feito ver que eu estou longe de ser cristão. Quem dirá espírita? Paulo começou conduzindo a vida dele, e aí a gente vai falar pós deserto de Damasco, porque até então é Saulo, não é Paulo. Anteriormente era o eu. Era só eu. Depois da conversão deixa de ser eu. E aí é essa construção que a gente vai querer falar dela. É dessa construção fraternal. É desse lugar que começa a ver todo mundo como irmão, que começa a ver todo mundo como uma possibilidade de trabalho, como nos chama o Evangelho no capítulo 9. Capítulo 13, desculpa.
quando ele vem falar para a gente de que a gente precisa se educar na forma como a gente vê os outros e como a gente se disponibiliza para os outros, como a gente se dispõe ao alheio, como que a gente se dedica, como a gente busca. E o Evangelho veio dizer para a gente que a gente precisa começar a observar as criaturas como um irmão de caminhada. Porque, afinal de contas, aquele irmão que eu passo por ele na rua, ou que eu tenho um dissabor, ou que acontece qualquer problema, ele pode ser uma criatura que tem algum vínculo comigo. E que naquele momento vive um momento, às vezes, de agrura ou não, e passa por mim necessitando de alguma coisa, e eu não dou a devida importância. E perco uma oportunidade reencarnatória. Perco uma oportunidade de trabalho. Perco uma oportunidade de afetividade, de reconstrução, de rever algo e refazer. E aí a irmã se vem fazer esse trabalho dela, né, dos hábitos afetivos. E eu fui procurar em Paulo Estevão, então, os hábitos afetivos de Paulo. E aí um dos primeiros hábitos que ele foi conclamado a executar após a conversão foi o da prestabilidade. Ele vai até a casa dele, vai ter com os amigos, procura a família, para falar de Jesus. Não é bem-vindo. E aí ele lembra de Gamaliel, vai até Gamaliel. E Gamaliel diz para ele então que ele teria que voltar a si mesmo, que ele teria que buscar a reclusão. Paulo então aconselha Gamaliel, e porque o irmão de Gamaliel o ajuda, Paulo então se exila no deserto com Áquila e Prisca, um casal de recém também convertidos ao Evangelho. E lá Paulo começa toda a sua narrativa de construção do Evangelho. Como tecelão, volta a ser tecelão. Se reeduca no processo do tecelanato. Volta a si. E junto de Áquila e Prisca, ele vai ter o início do seu trabalho de prestativo. Ele fala a Áquila e Prisca, um lugar do Evangelho que os dois não conheciam. Paulo vai falar então de Moisés para eles. Paulo vai dizer do primeiro contato que ele teve com Cristo quando convertido. Paulo vai falar desse primeiro trabalho a sós que ele estava vivendo. Então, nesse momento de prestabilidade, dessa construção dessa criatura prestativa, Paulo tem o início do Evangelho nascendo em si. E ele fica 3 anos no deserto. E ele sai a falar do Evangelho. Constitui com Barnabé vários lugares. A primeira igreja a ser fundada, se eu não me engano, é em Neapafos. Em Neapafos, ele conhece o procônsul chamado Sérgio Paulo. Esse procônsul é citado no início do livro Paulo Estevão. Esse procônsul, ele estava com uma moléstia, a qual Estevão já havia curado de outras vezes.
Só que Paulo estava em Neapafos, ele ainda não conhecia o procônsul, eu me adiantei. Ele cura as pessoas, trata das pessoas, fala do evangelho em Neapafos. Não havia começado ainda a construção do evangelho. Eles nem se chamavam cristãos ainda, que isso vem em outro momento com Lucas, que é divino esse momento. E Paulo então recebe a visita de um centurião. E esse soldado diz que o procônsul queria vê-lo. E Paulo então, junto com Barnabé, vão à casa de Sérgio Paulo. Chegando lá, encontram Sérgio Paulo doente. E aí, Sérgio Paulo fala do que se tratava, do que havia ouvido de Paulo. Paulo vai à casa desse procônsul num ato de cortesia. O primeiro movimento de Paulo sendo cortês, dedicado ao evangelho. Ele vai à casa de Sérgio Paulo em cortesia a um pedido. E aí algumas pessoas, mas você vai na casa do procônsul? Os romanos são muito afeitos, ele pode querer fazer alguma coisa contigo. E ele diz, não, eu vou em sinal de cortesia, eu preciso ouvi-lo. O que ele deseja de mim? Eu vou lá, eu vou conversar, saber o que ele precisa. Sérgio Paulo estava doente de novo, né? E fala para Paulo de sua doença, do que ele tinha, aquela coisa toda. E Paulo, num ato mediúnico, narra para ele que ele já havia sido curado daquela moléstia uma vez por Estevão, e narra os detalhes. Havia o curandeiro com Sérgio Paulo, com Paulo. E ele acha aquilo tudo um absurdo e diz que aquilo era obra do demônio, né? E o procônsul diz que não, que aquilo era verdade. Ninguém sabia daquilo, porque ele havia pedido silêncio absoluto sobre aquilo, porque não ficaria bem ele, um procônsul, sendo curado por um prisioneiro de uma galé. E Paulo narra essa história para ele. Ali em Neapafos a gente tem a construção então em função de duas cortesias. Uma a que Paulo havia tendido a atender Sérgio Paulo. E a outra, a do procônsul tão feliz, cede um lugar humilde para que se pudesse construir a primeira igreja. O primeiro lugar a se falar do Cristo, a se falar das Escrituras que Paulo tinha em mãos, a que as pessoas pudessem fazer cópia das cartas, ler as cartas e divulgar o Evangelho. Ali começava a se nascer o primeiro movimento fraternal cristão em Neapafos, a partir de um atendimento de pedido de Paulo ao procônsul. Ele cura o procônsul. Em Neapafos ainda, a gente vai ver a primeira atitude de Paulo do respeito às diferenças. O respeito às diferenças, o que cada um pensa. Barjeus, enquanto estava lá com o procônsul, diz que Paulo era tirano, que aquilo tudo era a obra do demônio. E Paulo então diz a Barjeus que ele fecharia os olhos da carne para que os olhos do Espírito então pudessem ver novamente. E Barjeus fica cego. Barjeus fica cego na frente do procônsul. Desesperado com aquilo tudo, Barjeus vai até Paulo e é curado. E aí Barjeus então
né, procura Paulo naquela mesma igrejazinha depois, para propor a Paulo o seguinte: rapaz, você tem um dom maravilhoso, você podia cobrar isso tudo, nós vamos ficar ricos, dizia Barjeus a Paulo. E a Paulo diz a ele que não deveria nada ser cobrado porque o trabalho não era dele. E aí Paulo, sabendo que ele era um fariseu, pergunta: mas tu não lê as Escrituras? E Barjeus diz a ele que lia as Escrituras, mas só lia de joelhos, como um bom fariseu. E aí Paulo: não, pois que seja. Paulo então abre as Escrituras ao acaso e cai alguma coisa das Escrituras que dizia que dai de graça o que de graça recebestes, e que não poderia nada ser cobrado, e que aos outros deveria ser feito. Barjeus interpreta aquilo como se as Escrituras estivessem viciadas, porque Paulo devia sempre abrir naquele mesmo lugar para ficar se lembrando do que deveria fazer. Critica Paulo. E Paulo então, em respeito ao que ele pensa, diz: olha, reflete no que nós lemos hoje. Eu não estou aqui para te obrigar a convencer de nada, mas eu estou aqui para lhe mostrar o Evangelho. E que isso que você faz não é certo, que está errado. Percebe? Paulo não entra nas agonias das diferenças, não briga, não fica raivoso. Hoje em dia, se a gente encontra qualquer um hoje que entra numa rede social e que diz que pensa diferente da gente e fala qualquer coisa, se a gente tivesse 1000 cachorros, os 1000 nós soltaríamos em cima daquela pessoa. Se alguém nos diz algo por WhatsApp, ou por Facebook, ou por Instagram, ou de qualquer forma, a gente late, esbraveja. Paulo não. Ele fica tranquilo. Diz a Barjeus o que precisa ser dito. Mantenha a calma. Respeita a diferença, mas admoesta ele. Aqui a ele muito tinha sido dado, e que aquilo teria um preço. E que ele, Paulo, não aceitaria aquele tipo de convite porque o trabalho não era dele. E ele não deveria receber por nada que não era dele. Aí a gente vê Paulo, pela primeira vez, respeitando as diferenças. Porque quando ele era Saulo, ele não respeitava. Haja visto que ele havia mandado apedrejar Estevão e chicotear Pedro, porque ele não respeitava as diferenças. Esse lugar a gente ainda não tem. Nós precisamos, como nos diz a irmã, cultivar, né? Como é que ela nos diz? Hábitos afetivos. E aí nós precisamos cultivar a prestabilidade, nós precisamos cultivar a cortesia, nós precisamos cultivar o respeito às diferenças. Eita lasqueira, que trem difícil isso. Olha como é difícil respeitar as diferenças de outro. Principalmente quando aquelas diferenças entram como agulhas na gente, que incomodam, que não são algo que são tratados, não está tratado ainda. Ou fala do nosso ego ou da nossa vaidade. Aí mesmo que a gente não dá conta. Não é não? É ruim. Fica difícil, azeda. A gente quer matar o caboclo, o outro, mas não quer respeitar a diferença. Mas Paulo já estava começando a construir esse lugar. E aí existe outro lugar que para Paulo era extremamente difícil. Mas ele estava começando a construir, ele estava começando a moldar, ele estava começando a fazer. Era a maleabilidade. Pensa.
doutor da lei, fariseu, hebreu, com títulos romanos, precisando ser maleável. Tudo que um fariseu não era maleável. Tudo que um hebreu não era maleável. Tudo que nós não somos é maleável. E aí havia um problema. Entre Paulo e Barnabé, raríssimas eram as coisas que eles tinham de dificuldade. Eles sempre resolviam entre eles. Conversavam, brigavam, discutiam, mas eles acabavam ponderando. Nunca haviam chegado à agonia ou à tristeza de ficarem chateados uns com os outros. Não, isso não havia acontecido até então. João Marcos era um sobrinho de Barnabé, a qual eles já haviam convidado de outra feita para trabalhar junto com eles. Acontece que João Marcos, na primeira vez, deu para trás. Na primeira dificuldade, João Marcos se fez de rogado, quis pular fora e aí causou um desconforto. Paulo ficou bem triste com aquilo, mas entendeu que ele era moço. Isso porque Paulo já havia perguntado a João Marcos na primeira vez: se olha só, você tem noção do que a gente vai fazer, para onde a gente vai, de que jeito que a gente vai andar? E aí João Marcos já disse: não, eu não sei, estou afim, eu vou. E aí Paulo diz que quer voltar às comunidades fundadas. Eles já tinham percorrido tudo. Tinham fundado diversas comunidades, em mais de uma dezena de cidades. E Paulo diz que quer voltar a esses lugares de novo para restabelecer todo o processo. Rever como estava tudo. E ele fala para Barnabé que ele iria. E Barnabé disse: então eu quero levar João Marcos. E Paulo diz: olha só, não é bom não. Ele não vai aguentar. Ele não aguenta. E Paulo é contundente com Barnabé, mostra todos os prós e contras. E Barnabé fica triste, porque Barnabé pede: olha só, Paulo, né? Poxa, atende meu pedido, é meu sobrinho, eu queria que ele fosse com a gente. E Paulo disse: não dá para confiar nele. E mostra o porquê. No entanto, Barnabé fica extremamente triste com aquilo. E Paulo vê que ele fica triste. Paulo viu que pela primeira vez o amigo estava profundamente triste com ele. E Barnabé diz: é a primeira vez que eu fico triste contigo. E aí Paulo então pensa e diz a ele: olha, que tal se ele fosse então até parte do caminho com a gente, e de lá adiante a gente toca sozinho, ele volta com o Lucas, né, e com os outros, e não fica tão pesado para ele. O que você acha disso? E Barnabé fica feliz. Naquele momento, pela primeira vez, Paulo começa a ser maleável, porque até então ele ainda era duro. Ele e Pedro já tinham tido embates. Tiago, nossa, ele e Tiago já haviam tido embates violentíssimos sobre as questões do Evangelho, da circuncisão. A coisa entre Paulo e Tiago não era amena. Eles se respeitavam por conta de Pedro, e apenas por conta de Pedro. Essa era bem da verdade entre eles naquele momento ali. Paulo não se sentia confortável com Tiago, e isso era Paulo sem ser maleável. Dizia as coisas como deveriam ser ditas, fazia as colocações sem faltar com amor e com respeito. Mas ele colocava o que tinha que ser colocado e era intransigente com as coisas. Com Barnabé ele começou a exercer a transigência. E aí você começa a ver o ser humano construindo a fraternidade. Paulo é um exercício da construção da fraternidade daquele sujeito. Ele começa então a passar por todos os processos, como nos diz a irmã, para construir o ser humano fraterno. Ele então começa a ser maleável.
a ceder aqui e ali, para que as coisas começassem a ser melhor, menos dura para aqueles que o acompanhavam. E aí lá à frente, o filho de Zebedeu, João, um dia conversando com Paulo, diz a Paulo do cultivo da alegria. E aí Paulo, João faz uma colocação para ele linda. Ele diz o seguinte: és feliz, Paulo, porque entendestes o programa de Jesus a teu respeito. És feliz, Paulo, porque entendestes o programa de Jesus a teu respeito. Ele cultivava a alegria, a felicidade. E aí Paulo responde ao filho de Zebedeu: é verdade, sou feliz. Isso porque ele estava voltando a Jerusalém a ser preso. E ele dizia que ele era feliz. Qual de nós, diante do problema que nos torna agoniados, depressivos, ansiosos, medrosos? E eu não falo nem de um problema igual esse de Paulo, que era quase que morte. Se torna feliz, se sente feliz, vibra por essa felicidade. Qual de nós nos coloca nesse lugar? Qual de nós nos propõe esse lugar feliz, esse cultivo da alegria? Percebe isso? Estou com problema em casa, estou com dificuldade no trabalho. Bem sei que quando chegar eu vou ter essa ou aquela dificuldade, isso ou aquilo outro me aguarda. A ansiedade já começou a me comer por dentro, porque aquilo está me agoniando. Eu não sei o que faço com aquilo, está gerando uma situação desconfortável, está ruim. Diante disso tudo eu cultivo a alegria. Eu verifico as possibilidades, eu sei que aquilo é um trabalho de engrandecimento. Eu sei que aquilo pode ficar melhor para mim. E aí a gente está vivendo essa pandemia, que a gente precisa cultivar a alegria. Encarar as dificuldades, rever os problemas, ser maleável. Nós estamos dentro de casa. O vírus está aí, não tem cura para ele ainda. Mas parece que nós estamos nos tomando de um torpor a esquecer desse processo. Não é verdade? Precisamos então enfatizar o cultivo da alegria dentro de nós. Esse já era Paulo. Cultivando a alegria. Esse mesmo sujeito já estava sendo convidado à ternura. Ele havia sido convidado pelo Cristo a ir a Roma. E aí o Cristo diz o seguinte: o Cristo faz o convite da seguinte forma. Eu vou ler para vocês. Regozija-te pelas dores que resgatam e iluminam a consciência. Ainda que os sofrimentos se multipliquem, renova os júbilos divinos da esperança. Guarda o teu bom ânimo, porque assim como testificaste de mim em Jerusalém, importa que o faça também em Roma. Paulo iria a Roma falar de ternura ao Império Romano. Falar de ternura como ele foi falar a Herodes. Paulo falou a Herodes de ternura do Cristo, não só Herodes. Paulo foi convidado a falar a Herodes em uma festa para Herodes. E aí ele faz a testificação dele a Herodes.
fala do movimento do Cristo, da construção do cristianismo, da vida após a morte, do plano espiritual, da construção além da matéria, que nós viemos aqui testificar o Senhor, viver em nome dEle. Nós viemos ser maleáveis, alegres, nós viemos ser prestativos, nós viemos ser corteses, nós viemos ser respeitosos às diferenças, nós viemos ser maleáveis, nós viemos testemunhar a alegria e nós viemos dar testemunho da ternura. Estamos na terra com esse propósito, como nos diz a irmã, cultivar hábitos afetivos, para que a gente venha a ser um sujeito fraternal, irmão. Eu vou falar para vocês de algo que tem falado muito grande ao meu coração. A paternidade e a maternidade é um excelso trabalho do Cristo. O Cristo nos entrega almas que talvez a gente tenha dificuldade com elas há milênios. A gente tem um problema com uma pessoa. E aí o Cristo nos dá o véu do esquecimento, nos promove o ato da paternidade e me entrega um filho como René, ou os filhos como Irlene, ou os filhos como Norma tem, ou os filhos de Carmen Célia, ou os filhos que Ruth tem, ou os filhos que cada um dentro da casa tem. São tantos dentro da casa terem filhos, como de Josélia tiveram tantos. Como tantas pessoas se predispuseram à construção da maternidade e da paternidade em função dos laços afetivos, a reconstruir todo um processo de fraternidade. A reencarnação é uma construção, então, meus irmãos, de hábitos afetivos. É um processo de educação. Toda vez que eu olho para René, eu rogo a Deus, eu agradeço a Deus as bênçãos de ter essa criatura em minha casa, em meus braços. Sabendo eu que em algum momento eu fui portador da infelicidade dele. O projeto da reencarnação é algo tão divino que nos entrega a possibilidade fraternal de reconstruir aquilo que nós em sã consciência não faríamos, porque o orgulho nos toldaria, o medo, a inveja, a vaidade, o rancor, a intolerância, o ódio. E aí o Cristo nos propõe a vida. Estou emocionado porque lembrei do meu amigo Vasco, que tem filhos maravilhosos e tem a oportunidade de reconstruir a vida com essas criaturas. Estou me emocionando por todos os pais, por todas as mães que estão tendo a oportunidade de reconstruir o laço da fraternidade. E eu não falo dos pais e as mães que geraram ou que tiveram filhos pelo ato do ventre. Não. Eu lembro de Ruth, que carregava para baixo, para cima aquele povo todo. Quando eu conheci Ruth, ela tinha um Chevette marrom
Tinha mais buraco do que chevette, mas andava. Tinha mais buraco e amassado do que qualquer outra coisa. Mas carregava uma família ali dentro. De encarnados. E quantos outros desencarnados mais estavam ali dentro? Porque estavam acompanhando os seus pares. E aí estavam felizes, porque viam que os seus pares estavam sendo amados. Minha mãe costumava dizer uma frase que na época eu achava meio folclórica, mas hoje eu entendo muito bem. A quem meu filho acaricia, minha boca adoça. E aí a gente tem um desafeto com alguém em algum momento. E aí o Cristo nos propõe o seguinte: olha só, esse alguém não quer nem ouvir falar de você, mas só tem um jeito dele ouvir falar de você. Você vai receber o filho dele, ou a filha dela, ou o filho dela. Você vai receber quem ela mais ama, ou quem ele mais ama, nos seus braços. E você vai cuidar como se fosse o seu. E aí sim, você vai refazer esse laço. Você vai reconstruir esse laço fraternal. Que lembremos, que nós lembremos que nós estamos na Terra para reconstruir laços afetivos, hábitos afetivos, refazer, como nos dizia Chico, né? Eu não posso mudar o que eu fiz, mas eu posso começar hoje e construir um novo amanhã. Que Jesus nos abençoe nesse processo de construção de hábitos afetivos fraternais, de construção de nossa vida, de construção desse mundo novo que nos é entregue, dessa bênção que é o cristianismo, desse maravilhoso instrumento que é o Consolador. Que Jesus nos abençoe, que esse processo que acontece no mundo possa ser para que a gente valorize ainda mais uns aos outros. Me valendo da palestra, eu gostaria de dizer: me perdoe se em algum momento eu disse algo que feriu, magoou ou foi indigesto. Que Jesus nos abençoe, hoje sim.